Olá, queridos amigas e amigos do Ideal Espírita. Espero encontrá-los bem e que a luz do céu possa nos alcançar, a luz do mais alto, aquela luz que nos mostra um pouco de esperança nas dificuldades do dia a dia. Peço que nesse instante elevemos então o nosso pensamento ao mais alto, buscando serenar nossos corações das tribulações, dos trabalhos, concentrando-nos um pouco mais na verdadeira orientação, na verdadeira batalha que travamos nesta encarnação, que é a nossa própria melhoria, o nosso próprio entendimento, porque estamos neste mundo como numa escola. Que possamos então absorver as reflexões nesse instante de maneira salutar. Que assim seja. Hoje, o tema da nossa reflexão é cólera. E o que é cólera, né? Hoje, então, percebemos que estamos naquele limite. Qualquer coisinha nos tira a razão. Vemos nos noticiários, infelizmente, momentos em que as pessoas, por alguma razão, por uma fração de segundos, deixam escapar todo o entendimento, todo o amor, toda a ligação com o bem que construíram durante toda uma vida. Pessoas que, em hipótese alguma, iríamos pensar que fariam aquelas coisas. E acontece. Então, por que esses instantes de cólera têm tomado tanto lugar nas atitudes? E sejam elas pequenas, em simples respostas, né, ásperas, ou de grande repercussão, como tirando a vida do próximo, machucando fisicamente o próximo. O que será que vem, então, ao encontro disso tudo, como orientação de Jesus? O que que Jesus deixou para nós como orientação sobre isso? Então, buscando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Por conta de tantos acontecimentos difíceis no trânsito, em família, eu fui até lá buscar. Eu falei, o que que Jesus nos traz? Porque ele deixa tudo ali, né? O Evangelho é uma bênção que recebemos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nós encontramos a cólera, essa raiva, né? E nos três primeiros parágrafos, o autor, que se nomeou um espírito protetor, explica que a origem da cólera está no orgulho. Então, a nossa soberba. Então, olha lá, primeira luzinha que se acende, está no orgulho. Então, o homem que se julga muito acima dos outros, ele se julga, então, dotado de toda a razão, de tudo o que é correto. Ele sabe, o outro não. Então, ele esvazia do outro qualquer possibilidade de ele, naquele momento, estar errado. Não. Olha lá, a primeira luzinha que se acende quando a gente está com esse sentimento chamado cólera, raiva. E o movimento do outro em relação a isso, que ele considera saber tudo, que ele se considera acima do bem e do mal, irrita e o fere. Então, há orgulhosos na posição social, aqueles que acham que são, né, acima dos outros e tem aquela pergunta: você sabe com quem está falando? Então, a gente vê uma pessoa de origem financeira, olha lá, financeira acima do outro, dirigindo um carrão e dá de encontro com um lixeiro que está ali para o nosso bem, tirando o lixo da rua, como foi o caso que eu conheci. E ele então atropela e mata o lixeiro, porque o lixeiro estava importunando, estava demorando muito para fazer o trabalho dele. E ele então acha ali por bem exterminar com a vida. Não foi atropelamento, foi com arma de fogo, se eu não me engano, mas não importa. Ele então tira a vida do outro, porque ele se acha numa posição, então, ele
se considerando, então, de posição de financeira acima, então quer dizer que ele está mais abaixo, eu posso decidir se ele fica ou não nesta encarnação. O que é que move, então, uma pessoa a esvaziar-se de todo discernimento, de toda moral social para uma atitude dessa? Então, esse sentimento de superioridade baseado no orgulho das suas conquistas, esquecido de suas capacidades que estavam inseridas em seu ser desde sua criação, pela inteligência suprema e causa de todas as coisas, faz o homem sentir-se um Deus. Então, ele busca, então, colocar em prática aquilo que ele sente naquele momento. O orgulho cresce de tal maneira que, quando a cólera chega, encontra ali, então, um casamento perfeito, trazendo uma reação translocada, sem um pingo de moral. O que então, através da inteligência que nós temos e da busca pelo crescimento espiritual, moral, da ligação nossa com Deus, com aquilo que nós realmente somos, são seres espirituais, nós vamos ter que acrescentar dia a dia, passo a passo, noções que nos tirem do orgulho, noções que nos dêem o discernimento quando a cólera chega. A cólera vai chegar, a raivinha, aquele sentimento de contrariedade vai chegar, mas ela não pode encontrar um terreno tão fértil onde eu seja capaz de tirar a vida do próximo por bobagens. E nem que nem sejam bobagens, a nosso cálculo nunca deve ser uma maneira de resolver o problema, extirpando a vida do outro, jamais. Mas que aquilo então encontre o discernimento, né? Então, tem um trecho do Evangelho que diz: procurai a origem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No trecho da cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre, por base, o orgulho ferido. Então, alimentando o orgulho, o erro de acreditar-se acima por algum motivo dos outros, nós vamos então ter conhecimento que esses acessos de demência passageira surgem e podem nos trazer grandes problemas. Então, o homem, quando ele está com aquela raiva, eu digo homem, homens e mulheres, né? Mas é, com o consentimento da palavra generalizando, eu vou observando que os homens, então, os seres humanos, até com coisas inanimadas, né? Joga no chão, quebra, joga na parede. E o Espiritismo nos mostra que somos, então, tão feios nesse momento, que a energia desse momento é tão horrorosa, que a gente deveria excluir isso do nosso coração. Excluir mesmo. Respirar, buscar a paz, buscar o equilíbrio por alguns instantes. Porque essa cólera convulsiva que vem chegando-se a todos de maneira tão rápida e trazendo problemas gravíssimos para pessoas, para famílias. Não só estou dizendo da pessoa que tira, da pessoa que perdeu a vida por causa da cólera de alguém, mas aquela pessoa que muitas vezes vem trilhando um caminho de um homem trabalhador, um homem honesto, e de repente, numa situação de 20 minutinhos ali, menos segundos, destrói a própria família, destrói a sua própria vida, destrói ao redor dos seus tudo aquilo. E aí, muitas vezes perguntados ali após o episódio, eles dizem: eu não me lembro, eu não sei o que aconteceu, eu não sei por que eu fiz isso. Então, duas coisas: alimentar o ódio e dar espaço para irmãozinhos desencarnados que nos rodeiam a todo tempo, para que possam interferir. E aí a gente tem que levar em consideração o seguinte: é tudo culpa então dos obsessores, são esses amiguinhos atrasados aí que nos levam a caminhos tortos? Não. Nós permitimos que isso aconteça ao longo de muitas atitudes que vamos tomando no nosso dia a dia. Nós permitimos, então, que essa energia não boa chegue até nós e nos conduza a pensamentos e atitudes que nos farão mal. Então, é, o quanto eu venho cuidando do orar e do vigiar?
Essa é a reflexão. Agora nós chegamos ao centro da reflexão de hoje. Então, a cólera pode ser sentida por duas maneiras: convulsiva e gritante, e íntima e surda, ambas definindo causas de efeitos diferentes por trás de outros acontecimentos, têm reconduzido, antes da hora marcada, multidão de espíritos encarnados à espiritualidade, através de mortes repentinas e inexplicadas, crises cardíacas e nervosas, paralisias e mudezas, acidentes e delitos de toda ordem. Aqui vai a outra parte que diz que a cólera, quando nós a sentimos, né? Aquela cólera tão má, que é capaz de até nos fazer tirar a vida do outro, também pode nos fazer partir daqui mais cedo, trazendo doenças, problemas cardíacos. Então, tudo isso vai encontrar, através do orgulho, um lugar bom para crescer. A cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Lá atrás nós precisávamos ser brutos para conseguir sobreviver. Na época das cavernas a gente não podia, vamos serenar o coração, vamos pensar que aquele bicho que vem vindo, vamos orar para que Não, eu tinha que arranjar uma pedra, tacar na cabeça do bicho, correr e ser aquele estilo grosseiro e aquela maneira rude de viver, ela era necessária. Hoje precisamos disso? Através da evolução, conseguimos chegar a momentos muito melhores, mas que muitas vezes não reconhecemos, a gente volta lá. Cólera, na maioria das vezes, pode ser definida por situação de calamidade no mundo íntimo. Lá dentro eu não vou bem, alguma coisa não vai bem. Então, aquela pessoa toda hora respondendo mal, aquela pessoa toda hora com muita raiva, o que será que ela está querendo dizer? O que será que ela está, então, incentivando dentro de si própria? Nós, então, como causa primeira, através da reflexão, devemos combater o orgulho. Então, antes da cólera, lembrar do orgulho, de nos mantermos serenos e a empatia de entender por que o outro está falando assim comigo, como é que eu posso ajudá-lo? Porque entrar na mesma vibração de raiva do outro, será que talvez não vai me trazer problemas? Eu estou bem, alguém vem e me traz palavras ásperas, uns insultos, me magoa. Tenho dois caminhos. Eu penso aquilo é meu. Realmente eu agi de forma errada? Eu posso refletir sobre isso? Se eu posso, então eu fico em silêncio e vou pensar. Talvez eu tenha cometido um erro mesmo. Segundo, eu fiz isso. Aquilo não é meu, eu tenho certeza que não é. Mas se não é meu, eu não preciso pegar para mim. Então é do outro. E eu deixo com o outro os problemas que são deles e, se possível, eu o ajudo. Mas eu não entro na mesma sintonia, porque isso trará grandes problemas para mim e para o outro. Então, nós vamos, nesses segundos, discernir. Esses dias eu vi uma cena muito bonita na televisão, onde uma pessoa bate no carro da outra, bate atrás do carro da outra, e em seguida sai do carro da frente um homem grande, forte, e a câmera do trânsito pega isso, e aí a gente fala: pronto, tá armado aí. Uma situação de cólera, de raiva, de insanidade, né? E muito calmamente o condutor do carro da frente pergunta para o carro de trás, pro condutor do carro de trás: Ô amigo, o que é que aconteceu? Você não me viu? E com a pergunta calma e tendo Deus no coração, o condutor do carro de trás estava passando por problemas terríveis, perdas terríveis e não só financeiras, começa a chorar e diz: Eu não vi você, eu pensava em outra coisa, eu estava muito nervoso, você me desculpa. E abrindo os braços, o condutor, então, que havia sofrido a batida, abraça o amigo e fala: amigo, você quer um abraço? A gente resolve isso depois. E num momento em que ele pôde extravasar, e talvez foi ali o momento em que ele pôde extravasar toda a dor que sentia, esse homem chorou copiosamente, abraçando a pessoa que ele acabara de conhecer. E isso virou notícia. Apareceu em grandes programas de televisão. Deve estar disposto aí na internet. Mas o que é que esse momento nos traz de confronto com tudo que está acontecendo agora?
que a gente pode reverter esse quadro, que nós somos seres benditos, feitos para amar. Nós fomos feitos para amar, e mesmo que a gente teme, mesmo que momentos de cólera, de raiva apareçam, isso não vai mudar. A nossa essência é o amor e nós podemos buscar. Que possamos então encontrar nesse momento, nessa reflexão, a aberturazinha para isso, no dia a dia, na resposta mal dada por um filho, por um, por um cônjuge, por um irmão, que a gente possa parar e pensar: é meu? Se é, eu preciso melhorar. Se tocou lá no fundo e eu tenho que melhorar, é meu caminho. Então eu silencio. Não é meu, eu estou indignada, isso eu não fiz mesmo, não é. Então eu com calma vou serenar também e entender que não sendo meu, eu não preciso pegar. De qualquer maneira, os dois caminhos nos levam à paz, ao amor, que é o objetivo da nossa encarnação. No livro O Espírito da Verdade, André Luiz deixa uma mensagem maravilhosa no capítulo 45, intitulado Cólera. A cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas, olha lá, a melhor, a pior das frustrações. Então, eu vou ler as 10 que André Luiz catalogou para nós. Temos tudo aqui para a gente pensar. 1. Não resolve, agrava. 2. Não resgata, complica. 3. Não ilumina, escurece. 4. Não reúne, separa. 5. Não ajuda, prejudica. 6. Não equilibra, desajusta. 7. Não reconforta, envenena. 8. Não favorece, dificulta. 9. Não abençoa, maldiz. 10. Não edifica, destrói. Evite a cólera como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. Vou repetir. Evite a cólera como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. Ninguém vai pôr a mão num fio de alta tensão. Mas se você amanhece de mau humor, amanheci, não estou bem. Antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz. Comece o dia rogando a divina bondade, o socorro providencial de uma laringite. André Luiz. Ah, que bom, né? Que a gente fique com dor de garganta antes de falar para alguém ou dizer para alguém palavras que destroem, que prejudicam, que desajustam. Que possamos pedir então ao mais alto que nos abençoe, nos conduza a caminhos melhores dia a dia, mas que, acima de tudo, possamos ouvi-los, ouvir todos aqueles que vêm em nome de Jesus. Que assim seja. Até a próxima, um abraço fraterno. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança
para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.